Olá, eu gostaria de deixar mais uma palavra para você nesse dia. E o tema que nós vamos nos dar hoje está descrito aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, aonde Neemias ele fala, no versículo 2, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Neemias aqui ele faz uma pergunta a esse seu irmão, como estavam os outros, que ele havia deixado lá na cidade dele, como estavam, o que estava acontecendo, como eles estavam. E olha só a resposta que Neemias recebe. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha a resposta que Neemias recebeu quando ele fez uma pergunta de como estavam os outros, como estava a sua cidade, como estava Jerusalém. Ele recebe uma resposta totalmente negativa daquilo que ele gostaria de ouvir. Ele recebe a resposta de que eles estavam como? Em miséria, de que os muros da cidade de Jerusalém haviam sido destruídos. Então, olha só a resposta. E a reação de Neemias foi qual? Ele começou a chorar diante daquela situação, diante daquela resposta que ele havia recebido, ele começou a chorar. Mas quando nós vemos no capítulo 2, essa história muda. Nós vemos aqui Neemias, ele se posicionando diante daquilo que ele havia ouvido. Ele chorou, ele se entristeceu, ele orou ao Senhor, ele jejuou, mas ele tomou uma posição. Ele já tinha orado, ele já tinha jejuado. E aí foi a hora dele se posicionar e se levantar. E o rei, vendo ele naquela situação, vendo ele triste daquele jeito, pergunta para ele o que estava acontecendo. E ele toma coragem e fala para o rei. Ele estava ali a serviço do rei. Mas ele toma coragem e ele fala para o rei o que havia acontecido com os seus. O que havia acontecido com a sua cidade. Como estava, a destruição que estava. E no coração dele, o desejo dele era ir até aquele lugar. O desejo dele era ir ali e reconstruir os muros da sua cidade. Reconstruir ali para que os seus amigos, os seus familiares que haviam ficado ali tivessem ainda uma nova chance. Então ele fala com o rei, imediatamente o rei o ajuda, imediatamente o rei concede tudo aquilo que estava no coração dele, tudo aquilo que ele pediu, o rei concede e ele se levanta e ele sai a caminho daquela cidade, a caminho daquele lugar, para ali sim começar a obra de reconstrução. Mas por que nós estamos falando disso? Por que eu estou trazendo essa palavra para o nosso coração nesse dia? Porque às vezes isso acontece comigo e com você. Tem dias que nós nos deparamos com notícias assim. Tem dia que nós acordamos pela manhã, queremos ver tudo de bom acontecendo, e aí de repente tudo parece se desmoronar em nossa vida. Parece que nós começamos a estar, que a gente começa a passar por situações difíceis, a gente começa a ter problemas, começa a ter dificuldades, que a gente se encontra às vezes em ruínas dentro de nós, a gente se encontra às vezes em pedacinhos dentro de nós mesmos. Então nós choramos, então nós lamentamos, nós queremos às vezes desistir de tudo, queremos às vezes abrir mão de tudo, e muitos às vezes abrem mesmo mão de tudo mesmo, desiste, se frustra, acaba, não vou fazer mais nada. Por quê? Porque se deparou com uma situação difícil, porque se deparou com um desmoronamento na sua vida, com um desmoronamento em áreas da sua vida que eram fortificadas. De repente você olha e parece que está tudo desmoronando em cima da sua cabeça. E nós vemos aqui que Neemias, ele se posicionou, ele levantou, ele orou ao Senhor, ele jejuou, mas ele mudou a sua atitude. Ele não ficou simplesmente olhando de longe, ele não ficou
ficou simplesmente só chorando, lamentando, porque aconteceu isso, porque está tudo em ruína, porque as coisas não deram certo, porque eu estou fracassada, porque que eu não consegui aquilo, porque que eu estou do mesmo jeito, porque que está destruído, o que aconteceu? Não, ele se posicionou, ele se levantou, mas quando ele se levantou, não aconteceu nada, porque ele simplesmente levantou. Não, eu vou levantar, não, ele teve que levantar, ele teve que abrir a sua boca, falar para o rei o que estava acontecendo, e ele teve que caminhar até aquele lugar que estava em ruína, caminhar até aquele lugar que havia sido destruído, caminhar, chegar até lá, reunir pessoas ali, reunir o povo que estava ali, entusiasmado, e falar: nós vamos reconstruir este lugar, tá aqui, eu trouxe o que precisa, eu trouxe as madeiras, tem aqui as pessoas para nos ajudar, eu trouxe pessoas para nos ajudar, então nós vamos regaçar as mangas e nós vamos reconstruir essa cidade. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você nesse dia. Talvez tenha áreas na sua vida hoje que você está sentindo que está desmoronando ou que já desmoronou. Tem áreas na sua vida que você está vendo que está em pedaços. Tem áreas na sua vida que você está olhando para aquilo e está chorando, parece que não tem mais solução. Mas se levante hoje, se levante, mas não somente levante, se levante, declare, fale com o Rei dos Reis, apresente a Ele o que está acontecendo com você, apresente a Ele esta área da sua vida que está destruída e receba dele a ajuda que você precisa, receba dele o fortalecimento que você precisa, receba dele as ferramentas que você precisa, os instrumentos que você precisa para você reconstruir esta área da sua vida, para você reconstruir os seus sonhos, para você reconstruir os seus projetos de vida, para você se levantar mesmo de vitória em vitória. Então é isso que nós precisamos nos posicionar. Deus já colocou nas suas mãos a ferramenta, Deus já colocou nas suas mãos os instrumentos, Deus já colocou na sua vida. E o que isso significa? Já está em nós a fé que nós precisamos. Já está em nós o fortalecimento que nós precisamos, já está em nós a força, já está em nós, basta que nós levantemos e caminhamos rumo à construção, rumo a refazer os nossos projetos, rumo a refazer os nossos sonhos, rumo à restauração da nossa história, rumo à restauração da nossa vida sentimental, da nossa vida profissional, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, rumo àquilo que Deus preparou de bom, de excelente para as nossas vidas. Então hoje, chega de só ficar chorando de longe, chega de ficar olhando e perguntando por quê. Deus já colocou na sua vida o que você precisa para restaurar esta área. Deus já colocou na sua vida o instrumento, a ferramenta que você precisa para reconstruir os seus projetos. Então faça como Neemias, se levante e caminhe, se levante e restaure, se levante e viva de novo os sonhos de Deus para a sua vida e os seus sonhos que Deus colocou em você. Amém?